Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre como nós raciocinamos para escolher o melhor tratamento para o paciente com neuralgia do trigêmeo, que é aquela doença que causa dores do tipo choque, usualmente um lado só do rosto, mas em casos mais raros pode até ser dos dois lados, que dura aí segundos a alguns minutos e pode ser desencadeados por qualquer estímulo, como falar, mastigar, escovar os dentes ou simplesmente tocar no rosto. Nós não temos dúvidas de que o primeiro tratamento para a neuralgia do trigêmeo, para o paciente com neuralgia do trigêmeo, é o uso então de medicamentos. E quais medicamentos? Medicamentos da classe dos anticonvulsivantes. O que acontece é que os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam convulsão e também têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam dores neuropáticas, entre elas, a neuralgia do trigêmeo. Nós temos os dois principais medicamentos para a neuralgia do trigêmeo, que são a carbamazepina e a oxcarbazepina. Nós podemos então iniciar com isso e aumentando a dose de acordo com a resposta ao tratamento, melhora da dor e eventualmente o surgimento de efeitos colaterais, que infelizmente acontece de forma significativa em 30% dos pacientes. Outros medicamentos também podem ser utilizados, como a lamotrigina, a pregabalina, a gabapentina e eventualmente o baclofeno. Essas outras medicações podem ser utilizadas sozinhas em casos onde não houve uma adaptação aos melhores, entre aspas, como a carbamazepina ou a oxcarbazepina, ou podem ser utilizados em associação para potencializar a ação dos primeiros anticonvulsivantes. Em duas situações, nós avançamos no tratamento e fazemos então tratamentos mais invasivos. Quais são essas duas situações? Primeira situação, quando o paciente está usando doses consideráveis dessas medicações e mesmo assim apresentam muitas dores. Ou a segunda situação, quando está utilizando os medicamentos corretos, tem a melhora da dor, mas infelizmente tem muito efeito colateral que acaba prejudicando o dia a dia do paciente. O mais comum seria a sonolência, proibindo então ou dificultando muito as atividades diárias. Mas há outros efeitos colaterais que são muito complicados, como problemas no fígado e eventualmente alergias. E aí nós vamos ter que escolher entre um ou outro tratamento mais invasivo e eu vou falar sobre todos eles, sobre as vantagens e as desvantagens de cada um. É muito importante ressaltar que nenhum tratamento que eu vou falar daqui para frente, seja radiofrequência, compressão por balão, radiocirurgia, cirurgia aberta ou eletrodo, tem a garantia de que o paciente vai ficar bem para sempre, tá? Não existe isso, infelizmente, mas tem boas chances, enormes chances de melhora, para ser bem sincero. O primeiro tratamento que eu vou falar é a radiofrequência do trigêmeo. Neste procedimento, que é feito com um paciente sob sedação e não precisa de internação, nós localizamos o nervo trigêmeo, a região do nervo trigêmeo, com um raio-x digital e guiamos uma agulha fininha de radiofrequência dentro de um orifício ósseo por onde passa o nervo trigêmeo. Então a agulha entra desta forma na região do nervo e por dentro dessa agulha eu consigo colocar então um eletrodo. Esse eletrodo é ligado a um gerador de radiofrequência que emite uma corrente elétrica, elevando a temperatura aqui da região e inativando o nervo trigêmeo. O objetivo aqui é então inativar o nervo. Quais são as principais vantagens do procedimento de radiofrequência? Ele é extremamente pouco invasivo. O paciente sequer precisa internar. A segunda vantagem é que ele é feito sob sedação. A terceira vantagem é que eu consigo ir somente nos ramos do trigêmeo que estão afetados. Nós sabemos que o paciente com neuralgia do trigêmeo, ele pode ter dor em um, em dois ou nos 3 ramos do trigêmeo. Então, em pacientes que têm somente um ramo do trigêmeo acometido, como o segundo ramo que é aqui ou o terceiro ramo que é aqui, a radiofrequência é bastante interessante. Tem uma efetividade extremamente alta, mais do que 95% ficam livres das dores após esse procedimento. A dor
vai poder voltar? Eventualmente até pode voltar no futuro. Nós podemos então repetir o procedimento caso isso aconteça. Quais são as principais complicações possíveis desse procedimento? Como estou inativando o nervo, uma possibilidade é que aquela região do nervo fique então mais adormecido, como se fosse então um fim de anestesia de dentista, eventualmente com um certo formigamento. Outro problema que pode acontecer é, principalmente, se o ramo V1, que é esse ramo aqui perto do olho, for acometido, o paciente pode ficar então com uma hipossensibilidade, uma diminuição da sensibilidade da córnea, piscando um pouco menos e eventualmente fazendo inflamação da córnea. Então, normalmente, para quem tem o primeiro ramo do trigêmeo acometido, nós não utilizamos a radiofrequência do trigêmeo. Outra desvantagem é que no momento em que a gente coloca aquela agulha dentro do nervo, após colocar aquela agulha com o paciente dormindo, nós precisamos acordar o paciente e emitir um estímulo bem fraquinho na agulha e o paciente vai nos responder se ele está sentindo nesta região ou nessa região. Somente assim nós temos a certeza de que estamos sobre o ramo correto e fazemos então a radiofrequência inativando o nervo. Esse procedimento de acordar é super tranquilo. Na maior parte das vezes o paciente sequer lembra disso, mas alguns pacientes têm bastante receio. O segundo tratamento chama-se compressão do nervo trigêmeo por balão. Outro tratamento também minimamente invasivo que não precisa de internação. Nesse procedimento, que é feito sob anestesia geral, nós também colocamos uma agulha dentro do nervo trigêmeo. Só que ao invés de colocarmos um eletrodo, nós colocamos um catéter específico que tem um balãozinho na ponta. Esse balão é insuflado e isso comprime firmemente o nervo trigêmeo, inativando essa estrutura nervosa. Ao final do procedimento eu retiro não somente o balão, mas também a agulha. E como que esse balão inativa o nervo? Ao comprimir o nervo trigêmeo firmemente, ele causa um aumento da pressão do nervo. E isso, por sua vez, causa uma falta de sangue transitória nesse nervo. E é essa falta de sangue que vai inativar não só o primeiro ramo, como o segundo ramo, como o terceiro ramo ao mesmo tempo. Então a compressão por balão inativa os 3 ramos simultaneamente. Quais são as principais vantagens da compressão do trigêmeo por balão? O primeiro é que também ele é minimamente invasivo, não sendo necessária uma internação na imensa maioria dos casos. Uma vantagem, principalmente quando o paciente tem mais de um ramo acometido, é que a compressão por balão vai inativar isso simultaneamente. Então vai inativar todos os ramos de uma vez só. Quais são as principais desvantagens da compressão do trigêmeo por balão? Ou as principais complicações que podem acontecer? Também, como eu estou inativando o nervo, pode gerar, e no começo eu até desejo isso, uma diminuição da sensibilidade desta região. Outra coisa que pode acontecer é que o músculo da mastigação, esse músculo que nós chamamos de masseter, ele pode ficar um pouquinho mais fraco de forma transitória. Normalmente isso não é uma queixa do paciente, uma vez que o paciente com neuralgia do trigêmeo grave sequer consegue mastigar direito. Mas isso pode acontecer e eventualmente o paciente pode precisar de fisioterapia. É muito importante ressaltar que nem a radiofrequência do trigêmeo, nem a compressão do trigêmeo por balão, ele pode causar uma assimetria facial, ele não pode deixar o rosto torto. Por quê? Porque não é o nervo trigêmeo que mexe o rosto. Essa movimentação do rosto, como sorrir, falar, franzir a testa, elevar a sobrancelha, tudo isso é responsabilidade de outro nervo, chamado então de nervo facial. O terceiro tratamento que eu quero falar é a radiocirurgia, também conhecida então como Gamma Knife. Normalmente nós reservamos esse procedimento para pacientes que têm neuralgia do trigêmeo causada por um tumor benigno chamado então de meningioma. Nesse procedimento, o paciente fica dentro de uma máquina específica que vai emitir uma radiação bem focalizada na região ou desse tumor, desse meningioma, ou também do nervo trigêmeo. E isso então que vai inativar a estrutura nervosa.
A radiocirurgia não é um tratamento tão executado para a neuralgia do trigêmeo por alguns motivos. Primeiro, que essa máquina ela só tem em alguns centros. Segundo, que o paciente demora muito para melhorar a sua dor, eventualmente 1, 2 ou 3 meses. E terceiro, que a taxa de sucesso ela é menor do que a radiofrequência, que é de mais de 95%, e menor do que a compressão do trigêmeo por balão, que também é superior a 95%. Então não é um tratamento tão utilizado assim. O quarto tratamento seria a cirurgia aberta, o que a gente chama de descompressão microvascular, que é uma neurocirurgia aí muito mais invasiva do que os tratamentos que eu falei anteriormente. Então já fica bastante óbvio que esse tratamento ele é mais indicado para pacientes que têm de fato documentado na ressonância nuclear magnética essa compressão de um vaso sanguíneo sobre o nervo trigêmeo. E por ser um tratamento mais invasivo, ele tem mais riscos, obviamente. O paciente precisa ficar internado, eventualmente até internado em regime de terapia intensiva. Então nós acabamos reservando esse procedimento para pacientes então que têm menor risco de operar. Quem são eles? Principalmente os pacientes mais jovens, abaixo de 60, 50 anos, 50 ou 60 anos, e aqueles que não têm nenhuma doença que possa aumentar o risco da cirurgia. São pacientes que não têm pressão alta, diabetes, que não têm problemas no coração. É claro que vai depender de onde o paciente vai ser operado. Alguns hospitais que têm uma UTI extremamente capacitada podem então receber esses pacientes mais graves com tranquilidade. Outros hospitais não tão equipados assim já seria um problema maior. Então a principal vantagem desse procedimento é que ele não causa uma diminuição da sensibilidade do rosto. E também ele pode demorar um pouco mais para voltar a dor em alguns pacientes. A principal desvantagem é justamente a invasividade. Ele é claramente um pouco mais perigoso. E quando nada disso resolve, e são pouquíssimos casos que nada disso resolve, para ser bem sincero, a imensa maioria nós conseguimos resolver com esses procedimentos que eu citei anteriormente. Nós temos como opção a estimulação do nervo trigêmeo, onde nós colocamos então um eletrodo dentro do nervo trigêmeo. Esse eletrodo é ligado a um gerador que parece um marca-passo que fica debaixo da pele do paciente, emitindo então impulsos elétricos 24 horas por dia para inibir o processo doloroso.